Nós vamos criar um projeto novo com a ideia de trabalharmos com um clique de botões, inputs de usuário, cálculos, expressões regulares, validações, tudo mais, tá bem? Então, para isso, nós vamos criar um novo projeto, vamos escolher uma activity vazia, vamos prosseguir. O nosso aplicativo hoje, ele vai ser um aplicativo para validar se vale mais a pena abastecermos com álcool ou com gasolina, tá? Então, o nome do nosso aplicativo vai ser bem intuitivo, vai ser álcool ou gasolina, tá? Eu vou deixar ele salvo aqui no local padrão. A linguagem escolhida vai ser Kotlin, a API mínima 26, que é o Android 8, e o Build Configuration também vai ser Kotlin DSL padrão. Vamos finalizar aqui, aguardando que o Android Studio termine de indexar os seus arquivos para que a gente possa começar o nosso projeto. Hoje a nossa ideia é trabalhar um pouco mais com layouts, tá? Fazer o layout aqui na mão mesmo, é um layout simples, mas é um layout com componentes que a gente utiliza no dia a dia. São componentes como botões, edit texts, text views, e vamos colocar até uma imagenzinha aqui para a gente já ver como é que faz tudo mais, tá? Então aqui o Android Studio terminou de indexar todos os seus arquivos. Eu vou diminuir aqui e vou minimizar, tá? A gente pode ver aqui que ele já vem com um text view padrão quando a gente cria essa activity vazia, né? Então, a gente vai remover esse text view, tá? E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser o nosso título, tá? O nosso título aqui, então, vai ser um text view. Aqui em relação a layout width e layout height, são os tamanhos de largura e altura que o componente tem que ter, tá? Esses tamanhos é obrigatório que a gente coloque. Então, assim, como a gente quer que o nosso título fique bem posicionado, nós vamos colocar ele match parent, tá? Que vocês podem ver que ele acabou ocupando toda essa parte aqui. O match parent quer dizer que ele vai ser do tamanho do pai dele. O layout pai é toda essa tela, então ele ficou desse tamanho. E a altura nós vamos colocar wrap content, que aí ele vai se ajustar de acordo com o conteúdo dele. Tá? O texto aqui vai ser, vamos colocar um texto assim, a melhor escolha é, dois pontinhos, tá? A gente pode ver que ele já apareceu aqui, então, ó, o que nós vamos colocar aqui? Vamos aumentar o tamanho do nosso título, tá? Então, vamos colocar aqui um tamanho de 32 SP. Nosso título já ficou grande. Vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar 28. Ó, bem? Aqui a gente colocou o nosso título com tamanho de 28. Tá? A gente pode ver, a gente pode colocar um text style para deixar nosso título em negrito. Ó, text style bold, então, para deixar o nosso título em negrito, tá bem? Vocês podem notar que o text view aqui ele está dando esse erro, ó. Tá falando que essa view não tem nenhuma constraint. Então, o que acontece? Como o nosso componente pai é uma constraint layout, todos os componentes internos a essa constraint layout, elas precisam ter constraints. Tá? Então, aqui nós vamos adicionar agora uma constraint inicial, uma final. Tá? Então, aqui, ó, start off, parent. E aí vocês podem ver que aqui, ó, essa bolinha ela já ficou ligada com o início do design, certo? Para a gente ver melhor, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar wrap content aqui e vou adicionar uma constraint para o final, end-to-end off e parent. Aí agora a gente pode ver que, ó, ele se ligou nos dois pontos, tá? E a nossa caixa de texto, o nosso text view, ele ficou no meio, tá? Ele ficou centralizado. Ela vai ficar dando erro aqui porque ele solicita 3 constraints, tá? A gente ainda não vai colocar a constraint do top agora,
porque no top a gente vai criar a nossa imagem, tá? Então já vamos colocar ela aqui, ó, Image View é o nome do nosso componente, tá? Nós vamos colocar aqui que ela tem um tamanho de, pode ser 50dp por 50dp por 50dp, é uma imagem que vai ficar quadrada, né? Ele também reclama das constraints, tá? Então nós vamos adicionar aqui as constraints, start to start off parent, end to end of parent, e vamos adicionar uma para o topo. Então top to top of parent também. Então a gente pode ver que ela está com os 3 pontinhos ligados aqui, tá? Essa nossa imagem aqui, nós vamos, para a gente construir um layout um pouco mais complexo, um layout onde a gente precisa recuperar informações que o usuário forneceu, fazer alterações, realizar cliques, é muito importante que a gente trabalhe com IDs para as nossas views, de forma que toda view tenha um identificador único. Tá? Então aqui a gente vem Android ID, adiciona essa primeira annotation aqui, e agora a gente coloca um nome para esse nosso ID. Aqui no caso, como vai ser a nossa imagem central, né, nossa imagem do nosso app, eu vou adicionar que ela é imagem, e aí aqui eu vou querer colocar uma imagem de um carrinho. Então eu vou colocar imagem carro. Tá? Então aqui a gente ficou com o nosso ID criado. Agora, esse carinha aqui, a gente quer que ele fique logo abaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos colocar, ó. Olha, eu quero uma constraint da parte de cima do meu texto, do meu título, para a parte de baixo dessa imagem. Então, o que a gente tem que fazer? Criar uma constraint top to bottom of. E vamos passar o ID. O nosso ID ali, ó, é imagem carro. Olha só o que aconteceu. Aqui está o nosso image view, que é onde a gente vai adicionar a nossa imagem. E aqui está o nosso título. O título já foi automaticamente para baixo. Tá? Aí, então, depois a gente pode trabalhar com margens. Por exemplo, aqui a gente pode adicionar um margem top no valor de 24dp. Aí a gente já vê aqui que tem esse espaçamento, né? A image view a gente pode colocar uma margem top maior, a gente pode colocar aqui 60dp para ela ter um espaço maior, né? Agora, antes de continuar com o nosso layout, com a construção dos outros elementos, eu quero pegar uma imagem de um carro para a gente adicionar aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir a barrinha aqui, Project. Vocês lembram que essa pastinha Res é onde fica todos os nossos resources, imagens, layouts, strings, tudo mais fica dentro dessa pastinha. Eu quero adicionar um drawable para o nosso app, tá? Então, eu vou vir aqui em drawable, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em new e vou vir em vector asset. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, onde tem várias informações. Se eu clicar aqui em cima desse clip art, ele abre essa janelinha. Aí eu vou pesquisar por car aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Gostei desse, esse tá bonitinho, tá? Já viu o que é que mudou. Eu vou mudar o nome dele aqui, vou colocar que é carro logo, tá? E aqui eu já vou mudar o tamanho dele, vou botar aqui, acho que ele pode ser 60 por 60, vai ser um tamanho legal. Aí next, ó, aqui a gente já pode ver onde que ele vai adicionar, ó. Dentro da pastinha res, passa drawable, carro, underline, logo, tá? Então, esse mesmo, dá um finish, ele já tá aqui, ó. A gente pode ver, dando 2 cliques, apareceu aqui, tá? Então, aqui no nosso layout, na Image View, agora a gente vem e coloca um Android Source, tá? Esse Android Source aqui, a gente vai fazer drawable, tá, ó, drawable, barrinha, carro logo. E o nosso carro logo vai aparecer ali. Aqui a gente pode colocar wrap content e wrap content. Aí ele vai ficar do tamanho que a gente identificou lá, que foi 60. Tá? Eu tô achando ele um pouco pequeno, então talvez aqui a gente possa forçar um tamanho um pouquinho maior, ó, 80-80, ficou mais bonitinho, né? Tá
comparando ao tamanho do título, fica mais harmônico. Bem, agora vamos continuar o nosso layout, tá? Então, o que a gente precisa ter no nosso layout? A gente precisa ter 2 campos de edição de texto, né? No nosso caso vai ser de valor, que a gente precisa que o usuário coloque o valor ali da gasolina, o valor do álcool e também precisamos ter um botãozinho para calcular, certo? Então vamos começar, vamos lá. Primeiro um text view, tá? Vamos botar aqui o nosso text vai ser valor do álcool primeiro, vamos botar aqui valor do álcool primeiro, né? Vamos por ordem. Esse nosso text view aqui, ele ficou sem ID. Então, como é que a gente vai colocar esse cara abaixo dele? Não dá, então vamos lá. ID, vamos colocar aqui, ó, text view título. Então, aqui agora a hora que a gente colocar, ó, start off parent, top to bottom off, o ID vai ser o text view título, ó, já foi para baixo automaticamente, tá? Deixa eu minimizar aqui para a gente ter mais espaço. Vou diminuir esse carinha aqui também, ó. Aí que a gente consegue ver melhor, tá? Aqui a gente finaliza ele, bonitinho. Vamos colocar uma margem, né? Uma margenzinha inicial aqui, vamos colocar 16. Vamos botar 24 aqui, eu acho que fica melhor. E uma margem top de 24 dp também. Uma coisa interessante é que assim, a gente pode definir margens específicas para cada lado. Ou se a gente quiser simplesmente definir uma margem, essa margem aqui, ela conta para todos os lados. Tanto que pode ver aqui que acabou sobrescrevendo essas outras que eu tinha colocado, tá? Então, se for uma margem igual em todos os lados, em todas as nossas constraints, a gente pode utilizar esse cara. Só que o que acontece? Ele vai pegar para qualquer um para baixo e qualquer um para o final também. Então, vamos deixar específico aqui para não ter problema, para a gente poder controlar depois melhor. Tá? E aqui o ID desse nosso text view vai ser text view valor álcool título, tá? Agora a gente vem para a utilização de um componente novo, que é o edit text. O edit text é quando a gente quer receber alguma entrada de dados do usuário, tá? Então vamos colocar aqui o tamanho dele como match parent e a altura wrap content. Vocês podem ver que ele já ficou aqui em cima, tá? Então vamos lá. Constraint inicial no componente py. Constraint final também no componente py. E agora a constraint de cima para baixo vai ser no nosso text view aqui, ó. Vou copiar o ID e vou colocar aqui. Ó, automaticamente ele já fica ali, tá? Ele já passa para aquele ponto. Agora vamos adicionar uma margem inicial de 24 dp, uma margem final de 24 dp e uma margem top de 16 dp, tá? Uma coisa interessante dos edit texts e que é bem importante é a gente colocar o hint, tá? É uma forma da gente mostrar para o usuário o que ele tem que colocar ali, tá? Então eu vou escrever aqui assim, ó, exemplo 400, tá? Esse aqui é o valor em reais que ele vai colocar da gasolina ou do álcool, né? Aqui nesse caso aqui vai ser do álcool. Mas é importante a gente mostrar para o usuário como que ele tem que colocar aquele valor. Isso facilita muito. E um outro ponto extremamente importante é esse aqui. Nos edit texts, a gente tem o atributo input type, que é para escolher o tipo de teclado que vai aparecer quando a gente for digitar, certo? Como a gente quer um valor que tem vírgula, tem casas decimais, a gente vai escolher o input type number decimal, tá? E aí, quando a gente rodar o nosso app e clicar aqui, ele vai
vai subir um teclado específico para esse caso, tá? Vamos colocar o nosso ID aqui, tá? O nosso ID vai ser edit text, álcool, valor, perfeito. Vamos lá, aqui agora nós temos que criar outro text view agora para falar sobre a gasolina, tá? Então, nós vamos ter aqui, vamos já criar um ID, tá? ID vai ser text view valor gasolina título. Perfeito. Vamos botar aqui o text vai ser valor da gasolina. Vamos colocar aqui uma margem top de 24dp e uma margem start de 24dp também. Agora falta a gente adicionar as nossas constraints, porque o nosso text view está lá em cima. Tá? Então vamos lá, ó. Start to start of parent, end to end of parent e o de cima para baixo, o top to bottom of, vai ser no edit text álcool valor. Então vamos colocar aqui, edit text álcool valor. Ó, já ficou centralizado, tá? Esse carinha que nós vamos remover, que aí ele vem aqui pro cantinho, ó. Fica posicionado no mesmo lugar que o nosso text view, o valor do álcool. Tá bem? Ó, agora vamos adicionar nosso outro edit text. Tá? Aqui vamos colocar, ele é match parent para pegar todo o tamanho e wrap content na altura, certo? As nossas constraints início e início do componente Py, o final para o final do componente Py também, e o de cima para a parte de baixo, top to bottom off, vai ser no ID desse nosso título aqui. Tá? Ó, já ficou ali, bonitinho. Agora, da mesma forma que a gente fez nos outros, vamos adicionar aqui uma margem inicial de 24dp, uma margem top de 24dp também e uma margem final de 24dp. Vamos adicionar um hint. Nosso hint aqui vai ser exemplo 3,58. Tá? E não podemos esquecer do input type, muito importante nesse caso aqui também, number decimal. Por que a gente tem que colocar nos dois? Porque toda vez que a gente tem um componente desses de entrada de texto, nós temos um teclado novo, digamos assim. Então, o teclado fecha e abre de novo. Dessa forma, se aqui a gente não tivesse especificando o tipo, a gente teria um teclado normal na abertura, tá bem? Bom, nosso layout aqui, a gente tem já nossa imagem, tem um título, tem 2 edit texts, tá faltando o quê? Tá faltando um botão, né? Então vamos colocar aqui button, tá? Wrap content, vou colocar um textinho no nosso botão que vai ser calcular o melhor valor. Tá? Vamos botar aqui, calcular o melhor valor. Tá? Vamos adicionar aqui o nosso ID que a gente esqueceu. Então, ID, vamos para fazer da mesma forma, vamos colocar aqui, ó, edit text. Agora, gasolina valor. Opa, gasolina valor. Tá? O nosso botão aqui, ele vai ficar exatamente embaixo desse nosso text view, desse nosso edit text, tá? Então, edit text, gasolina valor. Aqui vamos colocar do início e também do final, de forma que o nosso botão fique centralizado, fique bonitinho. Vamos adicionar uma margem aqui também. Vou botar uma margem de 24dp nele, para todos os lados aqui, fica bonito. Ele vai ter um ID também, tá? Que vai ser o nosso button calcular.
E agora, o mais importante, digamos assim, vai ser um text view, que esse text view ele vai ser responsável por informar o nosso usuário qual que é a melhor forma, né? Se é melhor ele abastecer com álcool ou se é melhor ele abastecer com gasolina. Então, vamos primeiro colocar um ID nele aqui, que vai ser assim, melhor escolha. Tá, vamos colocar aqui que é um text view, né? Esse padrão aqui no início ajuda a facilitar a identificar o que é aquele nosso ID, certo? Então, vamos colocar aqui as constraints dele, que é de início no parente, o final também é no componente pi, tá? E a constraint do top para a parte de baixo de alguém vai utilizar o botão calcular. Como a gente não quer escrever nada nesse cara, porque a gente precisa realizar o cálculo primeiro, só para que a gente possa visualizar aqui no nosso editor de layout, eu vou colocar um tools text e vou colocar aqui que a melhor escolha é abastecer com gasolina. E aí ele aparece aqui. Aí a gente pode ver assim, ele está muito colado, não fica legal. Então vamos adicionar uma margenzinha aqui no top vamos botar 24dp também, tá? E aí vamos rodar o nosso aplicativo para ver como é que ficou o nosso layout aqui dentro de um emulador, né? De um dispositivo real. A gente pode ver se os tamanhos estão ok, se os tamanhos podem ser melhorados, o que a gente pode fazer. Tá? Terminou de instalar, vamos ver. A melhor escolha é valor do álcool, R$4. Subiu o tecladinho decimal que a gente tinha conversado. Então a gente pode adicionar aqui que o valor do álcool é R$2,98. Aí aqui a gente minimiza. Valor da gasolina. A gasolina está custando R$1,50, certo? E aqui o calcular o melhor valor. Só que a gente não adicionou nenhuma ação nesse botão. Então a gente precisa ir lá no nosso código e fazer tudo isso funcionar. Bem, um ponto que eu queria ver aqui, tá bonitinho, pegamos algumas cores padrões aqui já do Android Studio, tá? Mais pra frente a gente vai ir alterando as cores dos aplicativos que a gente for fazendo para deixar eles mais adequados como se fosse um projeto real, tá? Bom, primeira coisa, vamos lá. Vamos colocar todos esses textos aqui no nosso arquivo de strings, tá? Então aqui a gente vem extract string resource, tá? Ele já coloca ali o valorzinho padrão, a gente pode utilizar esses. Aqui vai ser hint gasolina valor. Esses outros a gente pode deixar com o nomezinho certo, tá? É só vir aqui, clica com o... Quando ele tá amarelinho assim é porque ele tem alguma coisa, ó. Aí pode clicar aqui, extract string resource e colocar hint valor álcool, tá? Esse daqui a gente pode adicionar direto. Vamos adicionando, tá? Beleza, agora tudo tá dentro do nosso arquivo de strings aqui. Se a gente ver aqui em values strings, a gente pode ver, tá? O nome do nosso app tá aqui, inclusive, álcool ou gasolina. Bem? Bom, aqui na nossa função de onCreate é onde a gente está inflando o nosso layout. Então, aqui que a gente vai fazer tudo acontecer. Então, primeiro aqui, eu vou criar uma val que vai ser o valor do álcool. Aqui, valor álcool, tá? Esse cara aqui vai receber, a gente vai utilizar um find view by ID, que lembra que a gente colocou um ID em todas as nossas views? Através, então, daquele ID, a gente vai conseguir buscar a nossa view dentro do nosso código. Então, vou colocar aqui, que é do tipo edit text e ponto id ponto edit text álcool valor. Perfeito. Colocamos aqui, tá? Vamos fazer isso para gasolina também. Então, valor gasolina. Vamos através do find view by id, edit text, r.id.edit
edit text, gasolina valor. O ID do, a gente pode até conferir aqui o nosso edit text do álcool, edit text álcool valor, gasolina, edit text gasolina valor. Perfeito. E a gente tem também o botão, certo? Então vamos colocar aqui o botão find view by ID. Esse aqui é do tipo button, r.id button calcular, é o ID do nosso botão. Perfeito. Agora vamos fazer o clique acontecer. Então aqui, botão, ponto. Esse carinha aqui, ó, set on click listener, tá? A gente vai colocar ele e ele vai aparecer essas chaves aqui. O que acontece aqui dentro dessas chaves, né? Quando a gente clicar lá no nosso botão, no nosso emulador, ele vai chamar este cara, tá? A gente está adicionando no nosso botão um listener, um carinha que vai ficar escutando um clique naquela view. Então, sempre que a gente clicar naquela view, esse carinha aqui vai falar assim, opa, clicaram lá, pode executar o que está aqui dentro. Tá? Então, e o que a gente quer fazer aqui dentro? Bom, aqui dentro a gente vai querer pegar o valor do álcool e o valor da gasolina. Então, vamos lá. Aqui, ó, esse aqui, vamos melhorar o nome deles aqui. Valor álcool, campo. Valor gasolina, campo. Tá? E aqui vamos ter valor álcool, que vai ser o valor álcool campo. Aí a gente vai acessar aqui, tá? Ó, a gente vai pegar o texto dele, tá? A gente vai transformar o texto em string, porque ele vem como edit text, por causa do tipo do componente, certo? E como é um componente de edição de texto, ele vem como edição de texto. A gente transforma ele para string, com esse toString, e agora a gente vai transformar ele para double. Por que a gente vai transformar ele para double? Porque nós estamos trabalhando com números decimais. Então, para a gente ter precisão nos nossos cálculos e não perdermos campos em valores, nós vamos utilizar o double, tá bem? Então, aqui vamos criar também a nossa variável valor gasolina, que vai receber o valor do gasolina campo, ponto text, toString, toDouble, tá? Perfeito. Para fazer o cálculo do que é melhor, nós vamos fazer uma validação aqui, nós vamos utilizar um if, certo? Então, se o valor da gasolina multiplicado por 0,7 for menor que o valor do álcool, então eu vou executar aqui. Então eu vou avisar que abastecer com gasolina é melhor. Else, no caso de não ser, eu vou avisar que abastecer com álcool é melhor, tá? E como que a gente vai avisar o usuário com o que é melhor de abastecer? Lembra que a gente adicionou esse edit text aqui, só que a gente não colocou nenhum valor nele de verdade? Então, o que nós vamos fazer? Aqui dentro nós vamos criar uma val aqui, que vai ser o campo qual é melhor. Não, vamos botar um nome melhor. Vamos botar aqui text melhor escolha. Ele vai receber através do find view by ID, né, que a gente coloca aqui um text view, r.id, esse ID que a gente copiou daqui, tá? Ó, text view melhor escolha. Então, quando a gente estiver aqui dentro, a gente vai fazer o quê? Text melhor escolha, ponto text, para a gente adicionar um texto nesse campo. Aqui vamos colocar uma string assim, a melhor escolha é abastecer com gasolina. Aqui nós vamos colocar text melhor escolha, ponto set text. Antigamente a gente utilizava esse set text.
Hoje em dia, aqui tu pode ver que o text, ele é um set text também. Só que o text é uma melhora do Kotlin comparado ao Java. Então a gente pode utilizar assim, falar que esse cara vai receber uma string, onde essa string vai ser: a melhor escolha é abastecer com álcool. Tá bem? Ó, aqui pode ver que a gente está com aquela marquinha amarela no nosso código, né? Ele está falando que uma string é para a gente utilizar os recursos do Android, né? Que é para a gente colocar ela lá no nosso arquivo de strings. Tá? Então aqui a gente vai vir em extract string resource. Melhor escolha abastecer com gasolina, ok. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, extract string resource, ok. Ele já fez essa conversão automática para a gente. Tá? Esse getString aqui, ele funciona dentro das nossas activities, utilizando o contexto delas para buscar strings ou algumas outras informações que a gente queira. A gente pode ter um getString, getColors, getDrawables, que aqui para pegar o nosso carro logo, por exemplo. Tá? Agora vamos rodar aqui o nosso app para ver se nosso cálculo está funcionando, ver se o nosso clique está funcionando, se está tudo certinho. Bem, ó, ele falou que já instalou com sucesso. Vamos ver, tá aqui. A melhor escolha vamos colocar aqui que o valor do álcool está em R$ 2,65, tá bem? Aqui a gente já passou para o campo da gasolina. A gasolina tá R$ 4,00. Tá? Vamos fechar aqui o tecladinho e vamos clicar aqui no botão. Ó, a melhor escolha é abastecer com álcool. Então, quer dizer que o valor da gasolina multiplicado por 0,7 não é menor que o valor do álcool. Né? Então, a nossa melhor escolha é abastecer o nosso carro com álcool. Tá bem? Então, para o nosso projeto de hoje seria isso. Tá? Nossa ideia aqui é introduzindo alguns conceitos aos poucos. Hoje a gente já pôde trabalhar com inputs do usuário, com listeners de clique, adicionar textos em tempo de execução, que foi essa parte aqui, pegar informações das views, tudo mais, tá? Aos pouquinhos a gente vai progredindo melhor, tá bem? E aguardo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão nos comentários, por favor. E depois eu vou disponibilizar esses projetos prontos, todos no GitHub. Vou compartilhar o link com vocês também, vai ficar público, para que vocês possam pegar lá os projetos, estudar, ver algum ponto de atenção que vocês queiram. E a ideia é que no futuro também todo mundo possa contribuir em cima desses projetos. Se fez alguma coisa diferente e quer contribuir para que todo mundo que veja o vídeo acabe vendo o seu projeto lá também. Tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.